Olá! Nesse vídeo você vai aprender sobre a aplicação da metodologia de prestação de contas e de elaboração de relatório de gestão. A fase de prestação de contas de um projeto requer a mesma fidelidade às cláusulas do convênio. De nada adianta ter executado as fases anteriores com competência se a prestação de contas não for apresentada de forma correta. A Portaria Interministerial número 127/2008, nos artigos 56 a 60, capítulo 6, trata especificamente sobre a prestação de contas dos convênios. A seguir veremos alguns artigos. O artigo 56 da prestação de contas diz que o órgão ou entidade que receber recursos na forma estabelecida nesta portaria estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação no prazo máximo de 30 dias, contados do término da vigência do convênio ou contrato ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior àquela do encerramento da vigência. O artigo 57 refere-se aos saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas. O artigo 58 refere-se à prestação de contas que será composta, além dos documentos e informações apresentados pelo convenente ou contratado no SICONV, vários outros documentos, tais como 1. Relatório de cumprimento do objeto. 2. Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento. 3. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso. 4. A relação de treinados ou capacitados, quando for o caso. 5. A relação dos serviços prestados, quando for o caso. 6. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver. E 7. Termo de compromisso por meio do qual o convenente ou contratado será obrigado a manter os documentos relacionados ao convênio ou contrato de repasse, nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º. Super importante. Parágrafo único. A concedente ou contratante deverá registrar no SICONV o recebimento da prestação de contas. O artigo 59 refere-se à incumbência ao órgão ou entidade concedente ou contratante decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos e, se extinto, ao seu sucessor. O artigo 60 refere-se à autoridade competente do concedente ou contratante, terá o prazo de 90 dias, contado da data do recebimento, para analisar a prestação de contas do instrumento, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes. O gestor público deve ter em mente algumas premissas que norteiam essa etapa do trabalho, que também inclui obrigações por parte do concedente e elaborar um checklist para que nada seja esquecido. A prestação de contas deverá ser composta pelos seguintes documentos: relatório de cumprimento do objeto, declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento, relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, relação dos treinados ou capacitados, comprovante de recolhimento de eventual saldo, termo de compromisso de manter a guarda dos documentos pelo prazo de 10 anos da aprovação da prestação de contas. Todas as informações necessárias devem ser registradas no SICONV, conforme exigência da concedente. Devemos observar algumas obrigações do concedente. Ao receber a prestação de contas, o concedente deverá certificar-se de que foram apresentados com informações consistentes todos os documentos exigidos e, por conseguinte, efetuar o registro no SICONV imediatamente ao recebimento da prestação de contas. Uma vez aprovada a prestação de contas, o concedente efetuará o registro no SICONV e fará constar do processo declaração expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação. Na hipótese da não aprovação da prestação de contas e exauridas todas as providências cabíveis, o ordenador de despesas registrará o fato no SICONV, inadimplência efetiva, e encaminhará o respectivo processo ao órgão setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado, para instauração de tomada
de contas especial e responsabilização do agente conforme incisos 3º e 6º, artigo 6º do Decreto Federal número 3.589, de 6/9/2000. Podemos afirmar que a etapa de prestação de contas e elaboração de relatório pode ser considerada uma das etapas mais complexas de todo o processo, visto que deverá estar absolutamente dentro dos moldes e formato de elaboração exigidos pelo concedente ou contratante, além de tecnicamente de acordo com o projeto. Ficou bem claro que todas as etapas de um projeto de turismo são igualmente importantes e fundamentais para a eficácia de todo o processo, e que o papel do gestor público é igualmente essencial para esse sucesso. Nesse vídeo, você aprendeu sobre a metodologia para a prestação de contas de um projeto de turismo, como elaborar o checklist para acompanhamento de prestação de contas de um projeto. Até a próxima!